Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é o presbítero Mariano, com mais uma oportunidade. Meus irmãos, nessa oportunidade de hoje, isso mesmo, o tema é 5 dicas. Eu tenho aqui, você pregador, você pastor de igreja que dá ensinamento, atenção, vocês que pregam a palavra, prepara caneta, caderno nas mãos, porque eu tenho aqui 5 dicas fáceis, 5 dicas. Muito importante para você preparar o seu sermão. Isso mesmo, 5 dicas. A primeira dica é, aqui 5 dicas como entender a Bíblia para pregar. Ou seja, para montar o seu esboço de pregação. Primeira dica é a qual? Começando orando. Isso mesmo, pedindo a Deus entendimento. Porque lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá. Amém? Por isso que você tem que começar primeiro orando, pedindo a Deus entendimento para você montar o seu sermão. 5 dicas. A primeira, começando orando, pedindo a Deus entendimento. E a segunda dica para você entender a Bíblia para pregar, a segunda é comparar os textos com outra Bíblia. Isso mesmo, comparar o texto. Porque cada Bíblia, amado, vai ter uma introdução diferente. Por isso você tem que comparar os textos bíblicos da sua Bíblia com outras Bíblias. Por isso que é bom você ter várias Bíblias. Amém? Terceiro, 5 dicas como entender a Bíblia para pregar. Terceiro, faça pergunta ao texto. Isso mesmo. Faça pergunta ao texto. Como assim? O que está acontecendo? Quem está falando? Quem escreveu ali? Quem está falando? Com quem? Aonde? Faça pergunta ao texto. Amém? Caneta e papel na mão. Por isso que eu entrei falando. Quarta dicas. Como entender a Bíblia para pregar, ou seja, para montar o seu sermão de pregação. Quarta dica, divida os versículos em parte. Isso mesmo, por exemplo, você vai pregar em Gênesis 17, primeiro versículo você pega ali, um exemplo. Você divida o versículo em parte, que você vai entender melhor. E a quinta dica, quinta dica, como entender a Bíblia para pregar, a quinta dica é aplicação pessoal. Isso mesmo, você tem que aplicar. É aplicação pessoal. Você montou seu sermão, você vai falando para a igreja, contando a história da Bíblia, e depois você tem que aplicar para que o povo venha entender que é uma pregação. Porque tem pessoas, amados, que é só Deus. Ele monta um sermão, ele abre a Bíblia, vai pregar, aí começa. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo tal, a Bíblia diz lá em Mateus, a Bíblia diz lá em Lucas. E no final da conta fica só falando versículo bíblico para a igreja. Então a pregação não é essa, amado. A pregação não é só você ficar citando o versículo bíblico. No final da pregação ninguém entendeu nada. Então a pregação você tem a referência, tem que contar o texto, fazer pergunta para o texto, quem está escrevendo, que lugar quem foi que escreveu, o que está acontecendo ali. Divida os versículos em parte para você entender. Depois de tudo, amado, dessas 5 dicas, vem a aplicação, a quinta dica, aplicação pessoal. Você tem que falar, contar o texto, tem a introdução, depois você vai ter que aplicar a mensagem para a igreja, senão o povo não entendeu nada e você não pregou. Amém? 5 dicas. Primeiro você começa orando. Amém? Não esquece de orar, porque é Deus que dá sabedoria para você pregar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Eu espero que você entendeu algumas coisas. E eu vou estar sempre fazendo algumas coisas assim, alguns vídeos, tá? Como preencher uma mensagem. Vai vir coisas boas aí, amado.
compartilhe esse vídeo, tá? Você que não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva no canal, dê um like, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.